Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos gravar esse vídeo que tem como tema Reparadores de Brecha. Reparadores de brecha. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. E a Bíblia fala o seguinte aqui em Isaías 49, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Nós devemos observar que não existe Deus, e Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Não existe Deus além de Jeová, não existe Deus além de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui no mundo para cumprir os preceitos de Deus, para cumprir as ordenanças de Deus. Eu, como pastor, tenho desenvolvido meu papel pastoral, aonde quer que Deus me mande, e que Deus me coloque. Falei no último vídeo sobre a questão de sermos vinculados para dirigir alguma congregação, alguma igreja, e falo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não perceba que fazer obra não é somente estar dentro de igreja, não. Tem muitos pastores que fazem obra fora de igreja. E a Bíblia fala que nós devemos lembrar das coisas passadas desde a antiguidade. As coisas boas, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E nós devemos ser reparadores de brecha. Por quê? Porque o inimigo, gente, ele é o nosso maior adversário. O seu maior adversário é a pessoa que lhe persegue, a pessoa que lhe desonra, a pessoas que lhe maltrata, que pesa a sua vida, que anda procurando falhas sobre a sua vida. Houve um momento em que João Batista, a rainha Salomé, ela pediu a bandeja, a cabeça na bandeja de João Batista. Agora, João Batista foi um grande homem de Deus e ela procurou uma falha, dizemos assim, para poder acusar João Batista. E, infelizmente, aconteceu, ou felizmente, que João Batista ele teve sua cabeça prêmio, mas por um gozo maior, uma glória melhor. Então, ele teve a sua cabeça prêmio. O diabo faz isso, ele pega algumas pessoas para poder pedir a cabeça de outras pessoas. Vocês viram o que aconteceu ontem no comício do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, aonde ele sofreu um atentado, semelhante ao Bolsonaro, e ali foi um milagre, porque eu acho que eu vi a imagem, o atirador deu na cabeça dele, mas eu acho que quando o atirador deu, o Espírito Santo de Deus até colocou para ele olhar para um lado, e aquilo que ia ser na testa, pegou na orelha, que foi algo totalmente muito menos grave, muito menos grave. Então ele poderia morrer, etc. Então, com certeza o inimigo ele pede a cabeça das pessoas, principalmente pessoas que estão dando frutos, pessoas que estão fazendo a obra de Deus, porque, gente, a pior coisa é você fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu sempre falo com Deus, eu não quero fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu estou aqui como pastor, como homem de Deus, eu quero fazer a obra de Deus com tremor e temor no meu coração, ressignificando, pedindo a Deus a colheita, pedindo a Deus a graça, e ajudando as pessoas, naquilo que é possível. Eu posso dizer que nós somos doadores, nós gostamos de doar. Eu e minha esposa, nós gostamos de doar tudo, tudo que a gente pode doar, a gente doa ao serviço de Deus. Eu costumo dizer que nós já doamos de 1 milhão a 100 mil reais. Se for fazer cálculos,
Então são valores infinitos, né? E nós temos a providência de Deus. E vivemos pela fé, porque o justo viverá pela fé. E se ele recorrer, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, né? Você perceba que as pessoas que agradaram o coração de Jesus, as pessoas que agradaram o coração de Deus, as pessoas que foram pessoas que não foram de Israel, né? Você pode perceber que o Cafarnaum, o centurião de Cafarnaum, né? Não sou digno que entre nas minhas moradas, mas sou baixo a palavra, meu criado, sarará. Jesus falou, nem Israel eu vi tamanha fé. A mulher samaritana, né, que falou, tu és profeta, né, e Jesus falou, mulher, tu tem grandes fé, né, tu tem grandes fé. Né, e a mulher Ciro Fenícia também, que tocou, né, que nem mesmo as migalhas, né, Jesus chamou na cultura grega, os gregos eram orgulhosos, né? O orgulho, você sabe que o orgulho é como quem tem mau hálito, né? Quem tem orgulho não percebe que tem orgulho, né? E é um mal muito terrível, né? O orgulho é uma arma contra o próprio corpo. O orgulho, Deus resiste aos soberbos, né? A Bíblia fala que não existe versículo que Deus resista a pecadores quebrantados, né? Pecadores, né? Mas Deus resiste a soberbos, né? E ocorre o seguinte, que quando Deus ele resiste aos soberbos, é porque a soberba ela afronta a Deus, né? Porque como eu vi de um pregador, toda vez que Deus olha para Satanás, Deus vê uma pessoa orgulhosa, né? E Deus vê uma pessoa orgulhosa, Deus vê Satanás. Então, o orgulho, o eu posso, o eu faço, né? Isso é uma prerrogativa diabólica, né? Então, é melhor nós termos a consciência de nós sermos humildes, né? Jesus falou, aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração, né? Encontrarei descanso para as vossas almas. Nós sabemos que a melhor coisa, gente, é servir a Jesus. Nós estamos vivendo em um mundo de colisão, em um mundo de guerra, em um mundo de terrível, né? O estado que o mundo chegou hoje está um estado terrível, né? Você vê as guerras, né? Na África, as guerras no Oriente Médio, as guerras na Europa, né? A guerra na Europa. Ainda, né, por que pareça, o único lugar que não tem uma guerra declarada aqui nos continentes é na América do Sul, né? E mesmo assim tem uma guerra interna que é terrível, que é pior que uma guerra entre países, né? Na América, na Oceania, que também tem guerras internas, né? E todos os lugares tem guerras internas, que é filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, né? Sogro contra sogra, sogra contra sogro, vizinho contra vizinha, enfim, são pessoas que estão norteados, né, pro o espírito da miséria, o espírito do maligno que inflamam as pessoas contra outras, né? Nesses 25 anos de ministério que eu tenho pregado a palavra, né, ou de paletó, de gravata, ou de bermuda, ou com a camisa aqui que eu estou, né, do time que eu gosto, falei, olha, a gente tem grandes pastores que eu gosto que carregam o seu time, né, e faz live, que não posso fazer também. Mas assim, então, são guerras, são litígios, as pessoas não conseguem mais viver em harmonia, né? As pessoas sempre procurando uma coisa para acusar a outra, e às vezes a melhor coisa que você precisa fazer é se isolar, é você viver da fé e se isolar, é você viver do Espírito Santo de Deus, né? E se isolar, né? Porque não adianta você combater, gente, dar murro de faca. Né? Você tem que chamar a graça de Deus e viver pela fé. Viver pela fé, né? Às vezes tem momentos que você fala, Senhor, só o Senhor para poder me socorrer, né? Só o Senhor para poder me ajudar. E Deus vai lhe ajuda.
Deus vai e coloca tudo aquilo que você precisa. Não é como você quer, mas Deus está lá sempre na frente, né? Nós temos uma colisão de fazer aquilo que a palavra de Deus diz para fazer, né? De entrar na convergência. Então são pessoas que chamaram a atenção de Jesus. Eu falei 4 aqui exemplo. A mulher samaritana, né? Vejo que tu és profeta, né? E vem da parte de Deus, né? E o centurião de Cafarnaum, né? Não entre na minha morada, que eu não sou digno que entre na minha morada, mas apenas usam palavras e meu criado sarará, né? A mulher sírio-fenícia, não é lícito, né, dar os pães das mesas aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do meu Senhor, né? E também a mulher do fluxo de sangue, né? Filha, a tua fé te salvou. Jesus falou para o centurião, nem mesmo em Israel que encontrei tamanha fé, né? A mulher sírio-fenícia, grande é a tua fé, né? Aquela mulher deixou o orgulho para seguir a Jesus, deixou a arrogância, a soberba, a altivez para seguir a Jesus. Homens fazem contratos, homens fazem mandamentos e quebram, mas Deus não. O mandamento de Deus é eterno, é correto, é firme, né? E nós estamos aqui para poder cumprir o mandamento do Senhor. E tem pessoas que vão lhe odiar, tem pessoas que vão me odiar. Não adianta você orar, jejuar. Você vai orar, vai jejuar para livrar do mal. Mas se odiar Jesus, não vou odiar a mim a você, independente da falha, porque falha todos nós temos. E as pessoas, elas sempre vão procurar uma falha para querer lhe acusar. Quem não gosta de você, vai procurar sempre uma falha para poder lhe acusar. Sempre uma faísca para poder colocar as frustrações dela, né, as decepções dela, porque geralmente, até no mundo, tem pessoas que são curadas, e pessoas que quem é curado, gente, não faz mal a ninguém. Pessoas que são pessoas curadas, que são pessoas que têm a sua vida organizada, não faz mal a ninguém, né? Pessoas que têm a sua vida resolvida, o seu passado, não faz mal a ninguém. Geralmente pessoas que não têm não resolveu o seu passado, né? Eles começam a perseguir um, perseguir o outro. Tem gente que fica igual a Saul, perseguindo ali incansavelmente Davi, né? Tem pessoas que realmente ficam na funça ali, igual um pitbull, um predador, um cachorro, né, de caça, uma ave de rapina, perseguindo os seus inimigos, né, procurando uma falha para poder acusar, enquanto ele é especialista nos erros dos outros, mas não sabe nada acerca de si mesmo, dos erros deles mesmos. Geralmente são pessoas que têm muitos erros e se escondem, né, atrás dos seus erros e não querem consertar os seus erros, né? Aí persegue um, persegue outro, né, e que ele não gosta, que não faz a vontade dele. Mas Deus vê tudo. Eu sempre falo que Deus vê tudo. Uma hora a justiça de Deus chega. Se não chegou é porque Deus está trabalhando nos nossos corações, Deus quer que a gente se santifique mais, que a gente ore mais, é um propósito de Deus, né? Deus quer que a gente busque mais a Ele, Deus quer que a gente louve mais a Ele, Deus quer que a gente tenha mais o temor dEle, né? Ore mais, jejue mais, consagre mais, mas é nítido que tem pessoas que não gostam de você, né? Pessoas que vão perseguir você, independente daquilo que você seja ou faça, mesmo bem mais do que o inimigo que entrou na vida dele ali, né? O apóstolo Paulo, ele foi, quando ele se converteu, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, ele teve um novo nascimento, né? Ele se converteu ao Senhor Jesus e ele teve uma mudança de vida. Mas perceba que não foram os discípulos que foram tratar com o apóstolo Paulo. Deus sabe as maneiras de tratar as pessoas. Na conversão do apóstolo Paulo, não foram discípulos, não foram que era contemporâneo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quase foi contemporâneo de Jesus. Mas quem foi que Deus levantou? Ananias, Barnabé, né?
e outras figuras que não aparecem no cenário como figuras principais do cenário bíblico, né? Então, não foi Mateus que tratou com Paulo, né? Claro que Paulo ele teve uma convergência com os discípulos muito boa, depois ele nascer de novo, e os discípulos também nascer de novo, né? Então, Deus usa cada ferramenta para cada pessoa, e o bom é que possamos estar unidos no nome do Senhor, né? Então, e fazendo sempre o bem, gente. Eu sempre falo, minha esposa, eu sempre falo, se formos contar de doação, daquilo que nós deixamos para lá, daquilo que nós perdoamos, né? Daria mais de 100 milhões de reais, daria mais de 300 milhões de reais. Porque por amor ao evangelho, porque a gente tem que fazer o bem, perdoar as pessoas. A gente tem que fazer o bem às pessoas, né? E essa pessoa, ela maltrata a gente faz, leva a vida das pessoas, o acalento, o refrigério, né? E daquilo que é contra a palavra de Deus, a gente se afasta. A Bíblia fala que ao homem iracundo, depois de uma e outra admoestação, é vital. A Bíblia fala que nos últimos dias haverão homens traidores de si mesmos, homens iracundos, homens maledicentes, homens desleais, homens falsos, homens desumanos, homens caluniadores. A Bíblia que diz, deste afasta-te. Deste afasta-te, né? Então, um é vital e outro afasta-te. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê, daquele que realmente tem um novo nascimento. Uma certa vez, uma pessoa falou para mim, olha, fulano de tal, ele precisa se converter e não sei o quê, e eu sei que ele precisa aceitar Jesus, ter um novo nascimento, e Deus precisa usar Beltrano. Eu falei, não precisa usar Beltrano, não. Deus vai usar o que ele quer. O apóstolo Paulo, Deus não usou os discípulos, né? O apóstolo Paulo, Deus usou outras pessoas. Nem sempre a Bíblia segue uma pragmática, né? E nem sempre segue a pragmática, né? Então, é necessário que o evangelho seja pregado, né? Seja por escândalo, por ofensa, por calúnia, né? Mas o evangelho precisa ser pregado, né? E no céu não vai entrar, gente, ovelha gorda, ovelha obesa de pecado. Para entrar no céu tem que estar fininho. Para entrar no céu tem que estar fininho. Você pode ir para a igreja o tempo que for, e sempre ir para a igreja é bom. Você pode estar na igreja, você pode estar orando, você pode estar buscando a Deus, tudo isso é bom e maravilhoso. Mas se você não entrar pela porta, você não vai, a porta da frente, você não vai entrar, você não vai entrar no reino dos céus, né? Você, qualquer um, né? Que possamos ter essa consciência de nos humilhar, de nós termos a consciência da salvação de Cristo Jesus, né? De não estarmos praticando a iniquidade, praticando as obras do diabo, praticando as ignomínias, né? As afrontas, fazendo mal, maltratando as pessoas. Não, nós devemos fazer sempre o bem. Nós devemos fazer sempre o bem, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Donald Trump, né, não sabia que, graças a Deus, glória a Deus, porque Deus livrou a vida dele. Creio que ele é um instrumento de Deus, né, para a nação dele, né, pelo simples fato de ele crer no Evangelho, e ele respeitar a lei de Deus e chamar o nome de Deus, né? A salvação é individual de cada um, mas esse princípio ele faz, e eu creio que Deus poupou a vida dele ali, né? Porque hoje as notícias do mundo todo, né, para Donald Trump está morto, né? Um homem talvez o homem mais imponente, mais poderoso, mais forte do mundo, mesmo ele não sendo presidente ainda. Então, mas já foi presidente, é ele ter essa responsabilidade, né, e ele reconhecer que Deus que fez isso na vida dele.
ele reconhecer que foi o Espírito Santo que fez isso na vida dele. Então você precisa entender que é o Espírito Santo que vai fazer isso na sua vida. É o Espírito Santo que vai transformar a sua vida. É o Espírito Santo que vai dirigir o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Então perceba que Deus ele tem algo maravilhoso para fazer para vocês, né? Eu estou aqui num lugar no monte, mais reservado, porque quando eu vou para lá, tanto hoje em dia, domingo, é mais frequente a vida das pessoas, né, que é muito bom ecologicamente, né, ver a natureza, né, e atrapalha muito da pregação. Então, escolhi esse lugar aqui para pregar, pelo menos no dia de hoje, que é um lugar mais tranquilo, né, é um lugar mais sossegado, né, e fica melhor para a gente pregar o evangelho aqui. Então, gente, é o Espírito Santo, cada dia um centímetro. Deus livrou a vida de Donald Trump, né? Então, porque Deus, ele, se Deus não guardar a sentinela, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? E você está vendo que o aparato estava ali com os homens mais poderosos, mais fortes, os homens mais preparados do mundo, que são os SEALs, né? Os Marines americanos, e não pode livrar Donald Trump daquele ultraje, né? Aquele atentado, daquele tentativa de homicídio, né? Mas Deus colocou a mão dele ali e foi por a vida dele. Ele saiu bem, falando ainda muito bem, né? E por um pouco a sua vida não esvaiu pelas suas mãos, né? Mas Deus teve misericórdia da vida dele, porque o que nós precisamos ter consciência, né? Hoje em dia você vê coisas que você vê em filme, só vê em filme e você vê no YouTube, né? Na Netflix, em casos reais, né? De pessoas armadas e fazendo, né? Arruaço em alguns lugares, em algumas regiões do mundo, né? Que se polarizou isso tudo, se polarizou, né? Então só nos cabe orar ao Senhor e pedir que Deus venha intervir com sua paz, né? E o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus Deus veio para estabelecer o seu reino aqui, para nos levar para a Jerusalém celestial, né? E eu sempre falo que o bom é você servir a Deus. Eu não tenho preocupação de estar na frente de trabalho, de estar dirigindo, pregando. Eu quero servir a Deus. Claro, se a igreja me colocar sobreparado, eu vou para exercer o trabalho. Mas eu me colocar na frente de trabalho nenhum, eu não me coloco não. A não ser que Deus chame, né, pelo meu nome e decrete isso, acabou. É que eu falo, por exemplo, eu falei que algumas pessoas sondaram meu nome para dirigir tal igreja, né? E eu falei o seguinte: se for da vontade de Deus, primeiramente os irmãos vão se reunir. Se for o caso de sondar meu nome, pastor Osés, né? Irei, sim, com confirmação, né? Ali com minha esposa, orarei e irei assumir o ministério, né? E irei ali pregar a palavra de Deus, sem problema nenhum, né? Mesmo tendo irmãos que não gostam, né, de mim, mas, mas tem muitos que gostam de mim. Se a maioria decidir, acabou, né? Os que não gostam vão ter que engolir. Mas se a maioria decidir por outro, eu tenho que estar orando sempre por outros, né, pastores, e vou ficar feliz. Porque eu sou feliz em toda e qualquer situação, né? Então, o que nós devemos ter essa consciência, essa noção, né, do nosso papel como cristão, né? O cristão ele não é conhecido na sua reação, na sua ação. O cristão é conhecido na sua reação, né? E tem pessoas que elas querem prejudicar as outras, ela tem a necessidade de se aparecer, tem a necessidade de a carne falar mais alto. Aquietai-vos e eu falarei por vós, né? Aquietai-vos e saberei que eu sou Deus, né? Você vê as pessoas com configuração errada. Tem pessoas que você precisa se afastar para poder ter a santificação de Deus, né? Assim como o crente se afasta do pecado, seja ele qual for, né? Nós devemos se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deus vai ser por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nem sempre tudo a gente acerta. Tem coisas que a gente erra, mas depois a gente reconsidera no caminho,
né? Mas o que não pode, a gente ter misericórdia, né? Nós devemos ter misericórdia de todas as pessoas. Recentemente, eu tive misericórdia de uma pessoa, e essa pessoa, uma pessoa que ela não teve misericórdia de mim, né? Mas o que ocorre? Entreguei na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus. Ela não teve misericórdia de mim, né? E ela deu o veredito, né? E eu entreguei na mão de Deus. A primeira vez ela viu o que aconteceu. A segunda vez está na mão de Deus, né? Eu apenas entrego na mão de Deus, não desejo mal e peço que Deus, né, faça justiça e juízo, né? Claro, tem coisas que eu preciso me reconfigurar. Tem coisas que eu procuro me acertar. Tem coisas que eu procuro fazer. Mas tem coisas que não competem a mim, né, e compete a pessoas, né? Certa pessoa sempre ela chegava junto de mim ou para falar mal de alguém, ou para xingar, ou para maldizer alguém, sempre com a língua ferina. E aquilo me incomodava muito grande. E essa pessoa, uma pessoa que estava dentro da igreja, eu falei, ô querido, ô querida, eu não tenho ouvido de pinico. Eu não tenho ouvido de pinico. Eu não sou um servo do diabo, sou um servo de Jesus Cristo. Para ficar ouvindo essas coisas e me entulhando com coisa ruim. Vai falar isso para Satanás, vai falar isso para o diabo, não para mim, né? Ou para quem quer ouvir essas asneiras. Porque tem pessoas que você precisa confrontar. Tem pessoas que você precisa confrontar, né? Tem pessoas que você precisa ter essa noção de confrontamento, né? E na batalha, se a pessoa pensa que fazendo mal, ela ganha. Mas quem faz o mal a outra pessoa, ela nunca ganha, querido. Ela sempre perde. Não adianta eu estar aqui fazendo mal, né? Por exemplo, eu sei que uma pessoa, ela carece de uma atenção maior do que outra, e eu, porque eu estou com raiva da pessoa, não dou atenção, aquela pessoa que carece mais de atenção, e eu escondo aquilo. Deus vê tudo, querido. Deus, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, né? Os bons e os maus. E é interessante que quando Salomé, né, ela pediu a cabeça de João Batista, né, ela teve a cabeça de João Batista. Mas o que aconteceu com Salomé? Desgraça e ruína. O que aconteceu com sua filha? Desgraça e ruína, né? Desgraça e ruína. Por quê? Porque tudo que começa errado, dá errado, irmãos. Tudo que tem uma linha errada, dá errado. Tudo que tem uma influência errada, dá errada. Tudo que tem uma convergência errada, dá errada. E outra coisa, eu mesmo falo, por impossível, eu acredito em todas as coisas. Eu me lembro que uma vez, hoje é domingo, né? 14, né, dos 7 de 2024. Isso muitos anos antes de eu nem ser pastor, nem estava consagrado a ser pastor. E ainda nem era casado. E quando eu estava pregando em muitos lugares, pregando em muitas igrejas, eu tinha, na época do CD, do DVD, e meu nome estava muito badalado na cidade. E tinha uma pessoa que falou, olha, na igreja Assembleia de Deus você não prega. Eu falei, o Espírito Santo de Deus me usou, falei, eu vou pregar e vai ser no culto oficial. Deus afastou as lideranças que tinha lá, que estavam pedindo, e eu fui o primeiro batista a pregar em um culto oficial da Assembleia de Deus. Foi o primeiro batista a pregar em um culto oficial da Assembleia de Deus aqui na cidade de Conceição da Feira, né? Isso lá para 2006, por aí, 2005, né? Então, como Deus quer, água fria vê remédio, né? Então Deus afastou as pessoas que estavam lá e eu preguei lá, dei glória a Deus, aleluia, né? E assim por diante. Então, como Deus quer, algo acontece. Então, a minha vida está aqui para servir ao Senhor em espírito e verdade, né? Seja em outro estado, seja em outro país, seja em outra cidade, em outra nação, ou seja aqui, em qualquer lugar onde Deus mandar, eu irei com temor e tremor de fazer a vontade de Deus, de estar fazendo aquilo que Deus ele me impulsionou para fazer, né? Então, a verdade é que Deus ele tem propósito com todos aqueles, e eu me coloco na brecha.
eu me coloco na brecha, né? Procuro sempre promover a paz, procuro sempre promover a reconciliação, embora pessoas que nós fizemos reconciliação foram traiçoeiras, mas isso é algo agora com ela e Deus, porque minha parte nós fizemos. Eu me lembro que eu e minha esposa, havia uma família toda destroçada, ninguém falava com ninguém, um estava de mal com o outro, um não suportava o outro, e eu e minha esposa, como casal de missionário, como casal profético, porque nós oramos todos os dias, nós sempre fazemos batalha de oração na sala de nossa casa, ou onde quer que estejamos, em hotel, em outros lugares, nós sempre temos uma alma profética e uma alma muito ligada à oração, né? Isso nos une muito e nos dá essa graça de Deus muito juntos, né? E aí o que ocorre? Nós tiramos esse lixo, né, da família, e aquela família, né, ficou todo mundo solto a se falar, pessoas que eram inimigos mortais começaram a se falar, e lá para as tantas, né, nós fomos recompensados com o quê? Com perseguição, com ingratidão, com calúnia, com difamação, principalmente pelas pessoas que imploraram a gente, pediu a gente para a gente fazer a paz. Mas você acha que eu fiquei triste? Não, porque eu fiz o bem. Você acha que eu me decepcionei? Também não, porque quem sabe quem é, não se admira, né, com aquilo que as pessoas pensam de você. Né? Saber quem eu sou me livra da desgraça daqueles que pensam do que eu sou. Já diziam os filósofos. Então, eu fiz a minha parte. Né? Quem faz o bem, o homem mau, do seu coração tira o tesouro mau. O homem bom do seu coração tira o tesouro bom. E fiz aquela reunião, né, promovi a paz, né, e a pessoa ela não queria ver a outra de jeito nenhum, né, e infelizmente, né, o bem que nós fizemos retribuíram a gente com o mal, mas Deus viu tudo. Deus viu tudo. Né? E às vezes essas pessoas sempre se queixam que ela engole sapos, que ela engole coisas calada, porque é uma pessoa que ela não sabe sua identidade. Ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus. Porque ela deveria dar um basta. Não vou dizer nem para essa pessoa, por ela mesma. Porque é uma pessoa que vai humilhar a outra. Né? Eu vejo uma pessoa que tem uma pessoa que sempre humilha a outra. E essa pessoa chega para mim, olha, fulano me humilha, eu tenho que engolir sapos calado, eu tenho que ficar quieto. Por quê? Porque nisso aí não é engolir sapos, nisso aí você é uma trouxa, um bagão, né? Um pagão, pangão, como diz outro, uma boboca, um bobão, um imbecil, porque você precisa dar o seu direito, respeitar, né? Você precisa dar o direito de ser respeitado, né? Ainda mais que não há um vínculo nenhum. Mas é uma escravidão que essa pessoa tem na alma dela, que ela precisa ser escravizada. Você já viu mulher de malandro? Mulher de malandro diz que quando ela tem necessidade de apanhar, são a mesma coisa algumas pessoas, que ela tem necessidade de ser humilhada, necessidade de ser espancada, não sabe viver sozinhas, não sabe ser independentes, não sabe viver da dependência de Deus, quer aprovação do passado, né? E não resolve questão nenhuma. E pelo contrário, só faz pesar a vida dos outros. Só faz pesar a vida de A, de B, de C, de D, de E, de F, de H, e G, Lemineu, porque tem. Então, nós devemos ter, gente, a consciência de fazer a bênção de Deus acontecer na vida das pessoas, nas nossas vidas também. Né? Eu procuro melhorar cada dia. Eu procuro me santificar. Falar, Senhor, o que é que eu posso melhorar? Né? Senhor, o que é que eu posso fazer de bom? Né? Tem coisas que a gente vai evoluindo, né? Tem coisas que a gente vai evoluindo, né? Tem coisas que a gente vai chegando ao entendimento. Tem coisas que nós vamos crescendo, né? E eu me glorio na cruz de Cristo. Alguém fala, eu já recebi muitos elogios, mas nem os elogios, né, as críticas, elas me abalam, nem para pior nem para melhor. Porque às vezes, é igual Pedro falou para Jesus, tu és filho de Deus, mas depois falou, não faça isso. Jesus falou, parte de mim, Satanás.
Porque o ser humano ele pode te colocar lá em cima, mas também pode te querer te humilhar. E quando você é em Cristo Jesus, você tem nem os elogios, nem as críticas muda seu caráter, lhe abalam, porque você sabe quem você é. Saber quem você é em Cristo Jesus é o que lhe dá base para você vencer, que dá base para você crescer em Cristo Jesus, você crescer na graça e no conhecimento, né, do Senhor Jesus. Né? Eu lido muito com pessoas, com amigos. Né? Minha esposa está falando agora que tem um rapaz, né, que ele se sente curado com estar comigo. É uma pessoa que foi tão desprezada pela vida, apanhou tanto da vida, né? Apanhou tanto da vida desse homem que ele chega lá e ele tem idade de ser meu pai e me trata como eu que sou um pai para ele, né? E outros também, né? Essa semana eu fui visitar uma senhora de 90 anos, irmã Zumira. Deus abençoe a irmã Zumira. E como é bom a felicidade de receber ali na sua casa, né? E isso tudo é bom, isso tudo produz frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus, né? Então eu tenho amigos, né, que chegam na minha casa, que me fazem... Eu tenho poucos amigos, mas são amigos que valem por mil. E com esses amigos eu não falo da vida de ninguém, com esses amigos eu falo das coisas do céu, eu só falo em santidade, do reino, procurando crescer, né? Com esses amigos eu falo daquilo que Deus ele pode fazer na vida das pessoas, do segredo de Deus, do mistério de Deus, daquilo que Deus me colocou como pastor, como profeta, como homem de Deus para fazer. Não fico pesando a vida de A, de B, de C, de D. Não, jamais. Eu fico pesando a vida de A, de B e C. Né? Embora algumas pessoas, já falei, tem pessoas que não gostam de mim. Né? O inimigo faz que não goste de mim, mas que não goste de você também. É porque nós não somos unanimidades. Toda unanimidade, ela, como diz o ditado, ela é burra. Né? Mas há pessoas que são inflamadas pelas trevas para destruir o reino de Deus, uma obra que Deus tem na sua vida, para destruir um propósito que Deus tem na sua vida, né? E pessoas que ficam caçando você, igual um pitbull, um predador, né? Procurando falhas aonde não tem, né? Só para satisfazer o ego dela, né? E ela apenas fica ali mergulhada na iniquidade, na justiça própria, né? No eu, no orgulho, na prepotência, na arrogância, para satisfazer as suas vontades, os seus egos, os seus interesses, né? E a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu faço tudo para a glória de Deus, né? Porque a Bíblia é um assunto inesgotável. A Bíblia é uma fonte inesgotável. E o conhecimento de Deus, né, a profundidade da riqueza de Deus, a sabedoria de Deus, né, o quão profundas são os teus caminhos, né? Então a gente precisa crescer na graça de Deus, no conhecimento de Deus. E quem perde, perde é aqueles que não sabem fazer a vontade de Deus. Perde aqueles que ignoram o poder de Deus, perde aqueles que maltratam a bondade de Deus, perde aqueles que não sabem limitar, né, o agir de Deus, não sabe que limita o agir de Deus, né? Perde aqueles que andam na carne, mas não andam no Espírito. Está vendo o pastor Lobo hoje que tem o homem natural, carnal e o espiritual. Natural é aquele que ele sabe que é certo, mas não faz. O carnal que já vive na carne mesmo, no mundo, né? E o espiritual é aquele que faz a vontade de Deus, que ele renega a si mesmo e faz a vontade de Deus, né? Então, nós estamos aqui, gente, chegamos ao final, né, do primeiro semestre, né? Estamos entrando no segundo semestre, né? E com coisas maravilosas. E Deus, ele é o Deus que vai prover para você. Não fique preocupado. Não fique preocupado, porque Deus, Jeová Jireh vai prover para você. De onde menos esperar, Deus vai levantar pessoas para te honrarem, para te abençoarem, né? A pessoa que deveria te honrar não te honra, Deus levantará pessoas para te honrarem. Apenas veja o processo de Deus, acompanhe aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E em tudo, qualquer situação, sempre dê graças a Deus, né? Sempre dê graças a Deus, em tudo, em qualquer situação, né? Se eu for pastorear uma igreja fora daqui da Bahia, eu vou dar graças a Deus. Se eu pastorear a igreja em outra cidade, que não seja aqui, né, no Recôncavo, eu vou dar graças a Deus. Se eu pastorear a igreja aqui no Recôncavo, eu vou dar graças a Deus. Sempre foi um cooperador do reino.
eu sempre fui um adjuntor do reino, né? Interessante que tem pessoas que elas nem sequer citaram Jesus e querem dar aula de Bíblia, né? Tem uma pessoa que disse que queria aprender Bíblia comigo, imagine. Ela passou um momento, né, de dificuldade e ela falou que queria aprender Bíblia comigo e ser um novo homem. Mas depois que ela se recuperou, ela deu as costas, né, para mim e começou a infligir o evangelho, né? Eu falei, olha, dor de barriga não dá uma vez. Dor de barriga não dá uma vez, não. Pode ter certeza disso. Dor de barriga não dá uma vez. E essa vez eu ia falar algo e Deus falou, não fale. Na época que eu poderia falar, que essa pessoa estava totalmente vencida pelas trevas, né? E Deus falou, não fale. Deixa ele à vontade. Deixa ele à vontade porque a gente vai saber se é emoção ou se é arrependimento. E essa pessoa, ela se levantou e ela fez coisas piores. E Deus falou, não fale ainda. Se você for falar, fale abençoando essa pessoa. Fale falando bem dessa pessoa. Fale declarando bênção da pessoa. Mesmo ela fazendo isso. Porque é um princípio, abençoar aquilo que maldizem e persegue. E eu fiz isso, estou fazendo isso, né? Quando ela cair quando ela bater na lona de novo, a vida bater nela, ela vai me procurar e dessa vez eu vou ter que falar com ela. Dessa vez eu vou ter que falar com ela. Dessa vez eu devo falar com ela porque ela quebrou um princípio e vai ser algo de Deus, divino, para tudo aquilo que ela fez para poder ela se conscientizar. Porque tem pessoas que você precisa confrontar, tem pessoas que você precisam confrontar o pecado, né? Tem pessoas que você não pode passar a mão pela cabeça. Tem pessoas que você precisa ser uma pessoa que venha a massagear o ego de ninguém, nem engolir sapos. Você engole sapo porque você é um bangão, um bobão, uma bobona. Porque o servo de Deus, ele tem que ouvir, ele tem que ser humilde, não reagir o mal com o mal, mas tem coisas que ele tem que confrontar. Tem coisas que você precisa dizer, olha, arrependa-se porque é chegado ao reino do céu, né? Arrependa-se porque você é chegado ao reino de Deus sobre a sua vida, né? E não adianta querer pelas vias erradas, porque as vias erradas sempre vão trazer resultados errados. Nós somos reparadores de brecha. Eu me lembro que eu sempre prezei pela palavra de Deus. E eu sou obreiro que eu sempre prezei por aquilo que Deus tem nas minhas mãos, né? Às vezes, quando você vive o evangelho, gente, não é fácil. Nem sempre é fácil. Não é que seja uma regra, mas tem pessoas que vão passar perseguição, mesmo fazendo bem, passar calúnia, mesmo fazendo bem, provações, né? E até dificuldades financeiras, dificuldades alimentar, até para se vestir, para comer, né? Tem pessoas que passam isso mesmo. Não tem esse negócio não, de conversa fiada não. Mas por quê? Porque serviu a Jesus. São pessoas que são mortas por causa do evangelho, né? Mas Deus, ele supre as necessidades, né? Mas o que ocorre? Ocorre o seguinte, que eu sempre zelei, apesar de ser pecador, fraco, frágil, falto, né? Todos nós não somos dignos da graça de Deus, mas Deus prova seu amor para conosco, dando seu filho Jesus para nós pecadores, né? Eu sempre rejeitei coisas que não vêm de Deus. Eu me lembro que tinha um emprego, né, há muito tempo atrás, que era um trabalho, que eu sabia que aquele trabalho não vinha edificar Deus, não iria vir fazer, né, algo que fosse para a glória de Deus. E eu rejeitei aquele trabalho. E muitos me criticaram, muitos falaram mal de mim. E tempo depois, eu fui trabalhar na empresa, eu com 98, com 20 anos de idade, né, no Bom Preço, onde ganhei a minha primeira alma para Jesus. E dali Deus me chamou, porque Deus não chama ninguém desocupado. Deus chama sempre pessoas ocupadas. E dali eu tenho feito várias coisas onde Deus me coloca, ganhando alma para Jesus, né? Aonde Deus me coloca, eu tenho ganhando alma para Jesus. Aonde Deus me chama, né? Eu tenho ganhando alma para Jesus. Seja em qualquer situação, né? Um pouco mais maduro, um pouco mais amadurecido, mais sensato, mais coerente, mais feliz
com tudo aquilo que eu fiz. Se eu preguei na igreja em Cachoeira, onde eu nasci, pude pregar a igreja em Cachoeira, onde eu nasci, né, fisicamente, né? Preguei lá várias vezes, em várias denominações. Preguei aqui em Conceição da Feira várias vezes, São Gonçalo dos Campos, prego várias vezes, né? Então, isso que é bom, anunciar a palavra de Deus, o poder do Evangelho, né? E o Evangelho são as milhões e as milhares de milhões, né? E são várias igrejas, vários... Eu fui pregar esse ano na igreja de Pastor Mário, e quando eu cheguei ali, vi vários crentes parecendo a Jerusalém Celestial. Um crente indo para a igreja, outro crente indo para outra igreja. E assim, não é somente aqui não, nas pequenas cidades, né? Qualquer cidade é assim, né? Cidade grande também. Por quê? Porque o reino de Deus está ativo. As pessoas têm fome de Deus, as pessoas têm sede de Deus. As pessoas querem apregoar o Evangelho, querem viver para Cristo, querem. Muitas pessoas, embora muitas pessoas elas não façam isso, muitos se escondem atrás da Bíblia. Embora muitas se escondem, né, de forma errada atrás da Bíblia. Mas tem muitos servos de Deus, muitos homens de Deus que fazem aquilo que Deus lhe apraz para fazer. Né? Então, gente, que possamos ter a consciência, né, do perdão de Deus, da graça de Deus nas nossas vidas, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse canal aqui, eu já estou com mais de 600 vídeos, né? Esse canal aqui, você perceba que eu não falo de fofoca, de fulano, pastor fulano, pastor Beltrano, fake news. Aqui sempre nós priorizamos a Bíblia, a palavra de Deus, né? A Bíblia e a palavra de Deus. Nós sempre priorizamos a santidade, né? Priorizamos aquilo que Deus manda a gente priorizar, né? E sem ofender ninguém, ou confrontando o pecado. O pecado aqui não tem vez não. O pecado aqui a gente, Bíblia no pecado, ó, puf, puf, puf. Aqui o pecado, ó, isso aqui é a Bíblia, né? Porque pecado é pecado, né? E sempre nos santificando, né? E com a consciência em Cristo Jesus, né? Então tenho aqui 26 anos pregando a palavra de Deus, né? 18 como pastor. Então, estado feliz, sido feliz, porque grandes coisas Deus tem feito e vai continuar fazendo, né, nas nossas vidas. Por isso esse canal aqui no YouTube, muitas pessoas têm sido agraciadas por esse canal. Siga esse canal, comente aí, né, divulgue esse canal, porque esse canal é um canal do Reino de Deus. Nós somos reparadores de brechas. Nós somos reparadores de brechas. Nós estamos aqui para desfazer a obra do diabo. Se eu expulso os demônios pelo Deus de Deus, é chegar sobre vós os reinos dos céus. Né? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a vontade das trevas, nem a vontade do diabo. O diabo veio roubar, matar e destruir. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Né? E tem pessoas que precisam tomar posse da verdade, né? Crer na justiça de Deus e crer que o pouco com Deus é muito e muito sem Deus é pouco. O pouco com Deus é muito, muito Deus é pouco. Às vezes você fala, Deus, eu não tenho nada. Mas o pouco que você tem com Deus, gente, é muito. Deus faz crescer. E o muito sem Deus é nada, né? E as pessoas falam, José, você tem curso de filosofia, de teologia, de pedagogia. Você poderia ser assim, mas tudo é no tempo de Deus. O lugar que eu vou chegar, mas no tempo de Deus, na hora de Deus. Eu quero fazer tudo isso para a glória de Deus, para lá na frente, né, não dizer que o eu, né, nem me gloriar, a não ser da cruz de Cristo. Né? E tudo tem um tempo de Deus, tem hora de Deus. Nós estamos fazendo, por exemplo, o LOPE, as pessoas fazem concurso, o LOPE de concurso é de 2 anos. Mesmo que você passe em concurso, claro, isso é muito relativo, que tem concurso que chama logo, mas o LOPE de você estar em posição de combate, em posição de passar, né? Primeiro você começa apanhando, você começa fazendo, e você passar é questão de 2 anos, né? Pode ser muito menos, né? Mas pode ser essa faixa aí. Então, e você vai chegar lá. Na vida espiritual também é diferente. Você vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo que nos defende. Calai-vos e eu pelejarei por vós. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Deus dê uma excelente semana. Né? Que as bênçãos do Senhor desçam sobre as suas vidas. Amém?
Então, o tema da mensagem: nós somos separadores de brechas. Se há briga na sua família, você precisa tirar essa briga, espírito de briga. Se há confusão na sua família, precisa quebrar a confusão. Você precisa repreender esse espírito de confusão, de contenda. Se há prostituição, jogatina no seio da sua família, você precisa quebrar esse espírito de jogatina no meio da sua família. Entronizar Cristo. Se há um espírito de macumba, feitiçaria, você precisa quebrar esse espírito de feitiçaria, de macumba na sua vida, entronizar Cristo. Se há prostituição na vida da sua família, Deus vai usar você. Você pode ter orientação com o pastor e deve. Você precisa ter orientação com pessoas maduras e deve. Mas Deus vai usar você para quebrar esse espírito maligno de mentira, de prostituição, de drogas no meio da sua família. E entronizar o reino de Deus na sua família. É isso que tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu vi um principado terrível, né, cair no meio da minha família. Né? E pela misericórdia de Deus, Deus me usou naquela época, 20 anos atrás. Um principado eu vi todas as etapas. Eu sempre em oração, como guerreiro, e glória a Deus, porque Deus me chamou como pastor. Me preparei para isso, teologicamente, espiritualmente, filosoficamente, né, em todos os sentidos que se pensar, para poder servir Jesus da melhor maneira possível. E eu vou ver principados que eu estou vendo hoje, que nós estamos enfrentando, né, cair no meio de algumas famílias que nós temos vendo. Eu e minha esposa temos lutado para que esses principados caiam no meio da família, né, e nós vamos ver e contemplar essa realidade. Porque eu vi principados beijarem a lona, se renderem ao nome de Jesus, né, ser expulso pelo poder do nome de Jesus. Eu vou ver isso na sua família também. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel e Deus, Ele sabe amar.